Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alice, sou professora de Geografia e vim conversar com vocês sobre as principais formas de regionalizar o território brasileiro. E para começar a nossa aula, eu vou te dizer onde que você vai encontrar esse conteúdo dentro do seu material didático lá no volume 3, no capítulo 7, Brasil Regionalização, e o conteúdo da nossa aula é as principais formas de regionalizar o Brasil. E você vai encontrar tudo isso entre as páginas 9 e 18. Vamos lá? Para começar, eu vou te apresentar as três principais formas de regionalizar o território brasileiro. A primeira delas é as regiões oficiais feitas pelo IBGE no ano de 1941, que dividiu o Brasil em 5 grandes regiões. Depois eu tenho os complexos regionais pensados pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger em 1967, que dividiu o Brasil em 3 grandes regiões. E a terceira é a regionalização pela difusão das técnicas, ciência e informação pelo território, elaborada pelos pesquisadores Milton Santos e Maria Laura da Silveira em 1999, e dividiu o Brasil em 4 grandes regiões. E a primeira que a gente vai ver são os complexos regionais pensados por Pedro Pinchas Geiger. Você sabe o que são complexos regionais? Olha aqui, ó. É uma contrapartida à regionalização clássica do IBGE. Por quê? Porque ela vem numa abordagem diferente e ela vai analisar esses complexos regionais com um foco econômico, tanto que elas são chamadas de regiões geoeconômicas, Nordeste, Amazônia e Centro-Sul. Veja como que fica o mapa. O mapa ele se divide em 3 grandes regiões, a Amazônia em verde, Centro-Sul, né, aqui de begezinho, e o Nordeste em uma tonalidade de vermelho. E aí, o que eu tenho aqui, ó? Uma característica bem importante dos complexos regionais, eles não levam em consideração a divisa entre os estados, entre as unidades da federação. Ela leva em consideração fatores semelhantes do mesmo complexo, indiferente se um complexo pode abranger o mesmo estado, né? Como, por exemplo, o Mato Grosso aqui, ó. Eu tenho o Mato Grosso dividido aqui, ó, onde uma parte pertence à Amazônia e uma outra parte ao Centro-Sul. Tá? Isso é uma característica. Os critérios que foram utilizados aqui são os históricos, econômicos, sociais e, além disso, a relação e a integração entre essas regiões. Tem uma possibilidade de perceber aspectos peculiares de cada região, porém, é possível que alguns elementos muito específicos de algum lugar acabem sendo desconsiderados. Depois a gente vai ver um pouquinho sobre Brasil, regiões e meio técnico científico. Veja que essa forma de regionalizar o Brasil dividiu o território brasileiro em 4 grandes regiões: a Amazônia, Centro-Oeste, Concentrada e Nordeste. Veja só como que fica aqui, ó. Eu tenho um contexto voltado para a questão da difusão da técnica, da ciência, da informação nas diferentes partes do território brasileiro. E ele leva em consideração, por exemplo, tá, qual região é mais densa na utilização desse meio técnico científico informacional e qual é menos densa, como, por exemplo, a região concentrada, que é composta por Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a qual tem uma utilização muito maior de técnicas, de ciência, de informação. Por quê? Porque tem uma concentração industrial nessa região. Além disso, a noção de meio técnico científico está em grande parte relacionada com o espaço geográfico e as alterações que foram ocorrendo ao longo da história de cada uma dessas regiões. E, é claro, a análise da densidade tecnológica, dos processos históricos e econômicos que envolveram cada uma dessas regiões. A próxima é a regionalização feita pelo IBGE, que divide o Brasil em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E veja só, a regionalização do IBGE, ela é a mais utilizada, principalmente nos meios de divulgação de dados estatísticos, na organização do território, tá? E na implantação de políticas públicas. E é fato que essa regionalização do Brasil passou por várias transformações históricas. Por quê? Porque nem sempre o nosso Brasil teve este desenho, essa divisão da forma como ela é hoje. Nem sempre nós tivemos todos esses estados, nem sempre nós tivemos esta cartografia para o nosso país. E agora eu vou falar um pouquinho para você sobre cada uma das nossas grandes regiões. E eu vou começar aqui pela região norte. Observe que a região norte é a mais extensa do território nacional e ela é composta pelos seguintes estados: Amazonas,
Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins, tá? E, de fato, a região norte, ela tem uma vasta rede hidrográfica. Por quê? Porque ela é composta por uma bacia hidrográfica muito grande, como a bacia do Rio Amazonas, que, como consequência, também é um dos maiores rios do mundo, e, claro, pela floresta amazônica, que é uma floresta equatorial muito densa. Só que veja só, em contrapartida a essa vasta rede hidrográfica, a grande floresta amazônica, o que nós temos? Uma baixa densidade demográfica, ou seja, existe uma porção muito pequena de pessoas que vivem lá em relação às outras regiões do nosso território. E uma curiosidade bem importante é que 40% da população que vive lá, ela vive abaixo da linha da pobreza, com uma renda familiar de US$ 5,50 por dia. Outra característica importante da região norte é a questão da miscigenação de hábitos e costumes dos povos nativos, porque, como bem sabemos, lá existe uma sucessão histórica muito grande, né, e muito singular em relação aos povos nativos e às culturas, né, a cultura desta região. Além disso, dos 7 estados do norte do nosso país, somente o Tocantins que não tem uma fronteira internacional. E por isso há investimentos específicos para proteger a fronteira internacional brasileira. E agora eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre a região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste, ela é composta por 4 unidades da federação: Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. É uma região que, pela localização central, a região se limita com todas as demais regiões brasileiras, o que favorece uma integração muito grande com as demais regiões. A fundação de Brasília, lá na década de 60, foi fundamental para impulsionar, tá, a ampliação da infraestrutura para essa região, o que colaborou e o que promoveu um desenvolvimento, né, econômico e social para a região Centro-Oeste. Outro fator importante é a questão do avanço da fronteira agrícola em 1970. Por quê? Porque houve uma produção e uma expansão dessa agricultura nessa região, o que fez com que ela se tornasse a maior produtora de soja, milho, algodão e, inclusive, detendo o maior rebanho bovino do nosso país. E olha só, a região Centro-Oeste também apresenta uma fronteira internacional, principalmente com a Bolívia e o Paraguai, o que colabora também para algumas políticas públicas relacionadas às fronteiras internacionais. Em seguida, a região Nordeste. E a região Nordeste é composta por Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. E a vasta diversidade cultural do Nordeste é muito grande. O Nordeste, uma característica bem interessante, é que ele sempre foi um emissor de imigrantes, tá? Os quais buscavam melhores condições de vida, né? Fugindo da seca, fugindo do desemprego e da baixa perspectiva de vida. E essas pessoas migravam principalmente para a região sudeste do Brasil em busca de empregos em grandes unidades fabris. A região Nordeste, ela teve alguns incentivos governamentais que colaborou para o seu desenvolvimento. Tá? Mas mesmo assim, 43,5% das pessoas que vivem na região Nordeste, elas vivem abaixo da linha da pobreza. E esse é um dado de 2017. E os estados nordestinos, eles não se limitam com outro país, porém, eles têm um litoral muito extenso, né? E o menor deles é o Piauí, que tem apenas 66 quilômetros, mas, de qualquer maneira, a atração turística e o desenvolvimento para o setor de turismo no Nordeste brasileiro, no litoral nordestino, é muito grande. E aqui eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre a região Sul. Veja só, a região Sul apresenta apenas 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E um dos aspectos mais particulares da região Sul é a condição climática. A região Sul, ela tem um clima subtropical, que se condiciona até características como geada e neve em algumas cidades como São Joaquim, por exemplo, que fica na Serra Catarinense. E essa imagem aqui está mostrando o pinhão, que é a semente da araucária e que serve como alimento para os sulistas. Outra coisa importante é que as praias, né, o litoral da região sul do Brasil também é um atrativo para
turistas. E aqui a gente está mostrando para vocês a cidade de Balneário Camboriú, que é um dos principais centros turísticos da região sul. O estado do Paraná tem fronteira com o Paraguai, e veja só, na cidade de Foz do Iguaçu nós temos a usina binacional Itaipu, a qual pertence tanto para o Paraguai quanto para o Brasil, e é uma das principais usinas produtoras de energia no nosso país. E além disso, né, Paraguai, o estado do Paraná faz fronteira com a Argentina também, a Santa Catarina também faz fronteira com a Argentina, e já o Rio Grande do Sul se limita ainda com o Uruguai. Então, a gente tem um contato com outros países e uma fronteira internacional também. E para a gente ir finalizando, eu trago para vocês a região Sudeste. A região Sudeste tem a maior concentração populacional do país. 41% da população do Brasil mora na região Sudeste. E ela é composta por São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Características urbanas são muito grandes nessa região do Brasil. Por quê? Porque a urbanização e os grandes centros urbanos estão localizados na região Sudeste, como Rio de Janeiro e São Paulo. A localização geográfica, ela colabora para um clima tropical e a vegetação de Mata Atlântica, que, com certeza, acabou sendo devastada, né, comprometeu parte da vegetação da Mata Atlântica para a produção dos grandes centros urbanos. E ainda é a região que vai ter grandes empresas, grandes instituições internacionais e nacionais e instituições financeiras, como o Bolsa de Valores e o Banco Central. Em São Paulo, né, tem destaque comercial mundial. É uma cidade de grande característica sócio e econômica no mundo. E aqui eu trago para vocês as atividades, na qual eu trago 5 questões que estão lá na página 18 para vocês solucionarem, né, pensarem e resolverem elas. E daqui a pouquinho eu volto com a correção desses exercícios com vocês. Eu vou ficando por aqui. Eu espero ter tirado as dúvidas de vocês e a gente se vê num próximo momento.